Olá, pessoal. Eu sou a professora Karina, para quem não me conhece, Tabaroni Massad, e hoje a gente trouxe o Voz X com uma proposta diferente. A professora Laila vai falar um pouco mais. Oi, pessoal, eu sou a professora Laila, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Voz X, pela primeira vez agora gravado, disponível aí para vocês, também no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre fígado. Então eu vou começar mostrando para vocês a localização dos lobos hepáticos, que eu acho que essa é uma dúvida muito comum, tá? E depois a Karina trouxe alguns casos que a gente vai discutir, eu não sei quais são esses casos ainda, e aí a gente vai discutir e vocês vão ver como é que funciona aqui, como é que a gente bate papo, discute caso, é exatamente assim que a gente faz. Não fizemos nenhum um combinado aqui antes, né? Vai ser tudo assim na hora. Talvez eu já tenha visto esses exames antes, eu não sei, ela que escolheu para separar, mas eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos começar. Então, essa daqui é uma tomografia de uma cadela fêmea de 2 anos, é um exame normal de abdômen, ela não tem nenhuma alteração, e é bacana para mostrar para vocês como que a gente identifica os lobos hepáticos, tá? Então, eu estou aqui no meu MPR, né, na reconstrução multiplanar, transversal, sagital e dorsal, e a primeira coisa que a gente precisa fazer para identificar os lobos, tá? Isso em todos os exames, é vir bem aqui perto do diafragma, tá? Perceba a minha mãozinha cor de laranja aqui, ó, quando eu estou segurando o eixo, eu estou bem aqui próximo do diafragma, né, aqui da cavidade torácica, e logo nesse comecinho, tá? A gente consegue observar dois lobos. Dá para saber exatamente onde começa um e termina outro? Na grande maioria dos animais, não. Tá? Quando eles têm uma quantidade aí até moderada de líquido livre, a gente consegue diferenciar. E felizmente a maior parte dos casos não tem líquido livre, então a gente enxerga isso como uma unidade só, mas aqui mais ou menos dividindo aqui ao meio, a gente tem o lobo direito, o lobo medial direito do fígado, e do lado de cá a gente tem o lobo medial esquerdo do fígado, tá? Então, bem aqui próximo do diafragma são os lobos mediais, do lado direito e do lado esquerdo. Quando a gente avança um pouquinho, né, a gente tem aqui a veia cava caudal, a gente avança um pouquinho no sentido caudal, a gente percebe as veias hepáticas aqui que levam sangue para a veia cava, né? E aí fica um pouquinho mais fácil de identificar que esse pedaço aqui é o lobo medial, porque tem a veia hepática esquerda que vem para cá. E ela é uma veia bem calibrosa, ó, tá vendo? Ela é a maior veia aqui das veias hepáticas no fígado. Muito bem. Então, nessa região, eu tenho o lobo medial direito e esquerdo. Quando eu avanço um pouquinho mais caudal, eu já começo a ver a vesícula biliar, tá? Quando eu estou enxergando a vesícula biliar, mais ou menos nessa região, ó, eu vejo aqui o estômago, a veia cava caudal e a vesícula biliar. Aqui eu consigo identificar alguns outros lobos, tá? O lobo medial direito, ele vem aqui ventral nessa região, tá? E aí eu já começo a ver aqui bem dorsal o lobo lateral. Quem encosta na vesícula biliar desse lado aqui, só lembrando, né, que eu não comentei, aqui está o lado esquerdo do animal, tá? Tem aqui a letra L e aqui a letra R do lado direito. Então, quem está aqui do lado esquerdo da vesícula, que encosta nela, é o lobo quadrado, tá? E ao lado do lobo quadrado, e aí vocês vão dizer assim, bom, mas ao lado como? Eu não estou vendo muito bem uma divisão. Ele, nessa altura aqui, ele está mais ou menos até aqui, ó. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque não tem uma divisão exata, tá? Mais ou menos nessa região eu ainda vejo uma parte do lobo medial esquerdo, aquele que estava lá próximo do diafragma. Aqui eu também ainda consigo ver o processo papilar do lobo caudado, tá? E nessa região aqui mais lateral, que a gente tem essa pontinha, é o lobo lateral esquerdo. Também não vejo uma linha que divide o lateral do medial. Então, quando a gente tem alguma lesão mais ou menos nessa região aqui assim, ó, claro que a gente às vezes usa dos outros planos para ajudar, mas às vezes tem lesão que está bem na divisão, a gente não consegue, às vezes, pela tomografia, dizer exatamente em que lobo que está, ok? Muito bem, então eu vi quase todos os segmentos do fígado, ficou faltando um, que é o processo caudado do lobo caudado, tá? Para isso, eu preciso ir mais caudal.
para eu poder identificá-lo. Então, quando eu vou mais caudal, eu já começo a ver aqui, ó, o rim direito. E esse lobo que está aqui é o processo caudado do lobo caudado, tá? Então, se eu colocar o meu eixo, ó, deixa eu apagar esse pontinho que eu fiz aqui. Se eu colocar o meu eixo nele e olhar no sagital, perceba que ele vem aqui, ó, e ele abraça o rim direito. Então, esse aqui que faz a letra C é o caudado do caudado, tá? Ele é um dos mais fáceis de identificar, mas confunde bastante com o lateral direito. Agora eu já falei todos os lobos, eu vou voltar um pouquinho para mostrar o lateral direito, ó. Se eu vou lá na altura da vesícula biliar, ó, aqui eu estou no lateral direito. Perceba que pelo sagital, que também não tem uma divisão exata, um momento certo ali que eu vejo que termina um, que começa o outro. Por isso que é difícil na tomografia a gente identificar os lobos. Mas esse truque aí que eu estou passando para vocês costuma dar certo, tá? Então, bem lá no comecinho, bem cranial, a gente tem o medial direito, medial esquerdo, ok? Se você encontra lesões, perdão, tem que ir mais para cá. Se você encontra lesões bem próximas aqui do diafragma, nessa extremidade aqui é o esquerdo e nessa daqui é o medial direito. Chegando ali na altura da vesícula biliar, a gente tem o lateral direito, tá? A gente tem o medial direito, ok? A gente tem aqui o quadrado, ok? A gente tem o processo papilar do lobo caudado, o medial esquerdo, ainda a gente consegue ver um pedacinho dele aqui, e aqui o lateral esquerdo, certo? E aí, chegando lá perto do rim, mais caudal, é o caudado do caudado. E aí, percebam que... Opa, perdão. Deu ruim aqui. Percebam que eu mostrei para vocês tudo no plano transversal, tá? Porque se você memoriza sempre nesse plano, depois você vai para os outros planos e fica mais fácil. Eu, por exemplo, se você mostrar uma imagem, se a Karina mostrar uma imagem para mim só no sagital e falar que lobo que é, eu vou ter bastante dificuldade para saber qual que é o lobo. Pode ser que outras pessoas tenham outras estratégias, tá? Por exemplo, às vezes a gente consegue ver o quadrado aqui no dorsal, mais ou menos num formato quadradinho, meio retangular, mas nem sempre. Eu confesso que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu prefiro ver identificar esses lobos aqui no transversal. Ó, aqui está o quadrado, tá vendo? Vindo mais para cá, para essa ponta no dorsal, eu estou olhando o lateral esquerdo. Ah, e vale reforçar que o lobo lateral esquerdo ele é sempre maior, tá? O lado esquerdo do fígado é maior nos cães e nos gatos, ok? E às vezes a gente vê ele bem aumentado em alguns animais, às vezes é só ele que está aumentado. A gente roda assim no dorsal, no plano dorsal, deixa eu melhorar aqui para mostrar. A gente roda aqui no plano dorsal, vem bem ventral e às vezes ele ultrapassa aqui, né? Quando tem alguma hepatopatia, algum tumor, ele ultrapassa aqui o limite das costelas e ele fica bem ventral. Certo, Karina? Vamos passar então por alguns casos? Muito bem. Os casos que eu trouxe, eu acredito que você não viu, são mais antigos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. O pessoal abriu um caso, é o caso 1 que a gente vai apresentar, é um Shih Tzu, macho castrado de 11 anos. Então, essa aqui é uma fase sem contraste, o lado esquerdo tá para cá, então a gente vai virar, e eu vou mostrar só no transversal, para a gente fazer o exercício de tentar localizar só pelo transversal, sem o MPR ainda. Então, eu vou de cranial para caudal. No sem contraste, fica mais difícil ainda de localizar. Aqui a gente ainda está com dica porque a gente está vendo as veias aqui hepáticas mais hipotenuantes e a vesícula biliar, mas nem sempre a gente consegue ver assim, né, Laila? E aqui a gente já consegue ver uma alteração, uma área heterogênea, hipotenuante, né? Nos lobos hepáticos, mas ainda difícil de localizar. Você começa a ver que conforme você tem alterações e as dimensões dos lobos hepáticos ficam maiores, começa já a confundir, sem contraste, mais difícil ainda.
Então, vamos para a fase agora arterial. Vou colocar o MPR. Vou fazer aqui apenas o alinhamento das imagens. Então, aqui no sagital, trazer aqui, dar um zoom. E essa aqui é aqui uma fase arterial. Deixa eu só inclinar aqui. Então, vindo aqui caudal, ó, a gente percebe que tem contraste na aorta, tem um pouquinho na veia cava, e a gente consegue observar aí algumas alterações já. O que você consegue ver aqui, Laila, nesse exame? Quer tentar localizar os lobos? Sim, vamos tentar localizar. O que eu vi lá no sem contraste, que tinha essa lesão hipoatenuante, né, em relação ao parênquima do fígado, e aí nessa fase com contraste ele continua hipoatenuante, né? Tem um pouco de realce heterogêneo, né? E olhando assim pelo transversal, eu tenho a sensação que ele está mais para o lobo lateral esquerdo, tá? E aí, se a gente olhar ali no dorsal, acho que a gente consegue confirmar isso. E aí é importante também reforçar exatamente, ele está no lobo lateral esquerdo. O que é importante dizer é que, assim como a gente não consegue diferenciar muito bem exatamente onde começa, onde termina um lobo, a lesão muitas vezes é assim também. A gente precisa descrever no laudo que esse limite dessa lesão aí é parcialmente definido, ou seja, eu consigo ver que ele está no lobo lateral esquerdo, mas olha só, ele está encostando ali um pouco no papilar do caudado, né, perto do estômago, exatamente. E ele provavelmente, ele também está encostando ali no lobo medial. E não estou nem falando assim no estômago, né, nessas outras estruturas. É, isso, exatamente. Então, provavelmente, se rodar um pouquinho no transversal para mim, um pouquinho mais cranial, Opa. isso, olha lá, eu não tenho certeza se o lobo medial esquerdo do fígado está livre de lesão, né? Porque os limites dessa lesão não estão muito bem definidos. Não sei como é que está na outra fase, na fase portal, mas isso é um alerta para a gente. Então, precisa ter um pouco de cuidado aí para a gente não dizer só que ele está no lobo lateral esquerdo, porque de Opa. repente, se forem fazer alguma intervenção e chega lá, tá com aderência, ou ele invadiu outros lobos, né? Isso é bem comum em formações hepáticas, né? E aí eu parto do princípio que provavelmente é uma neoformação hepática, tá? Por conta dessas características, ele é hipoatenuante na fase sem contraste, ele se mantém hipoatenuante, ou pelo menos com algumas áreas hipoatenuantes, na fase arterial. Dá para medir o HU aí dessa área hipo? Dá. Ó, você viu que eu joguei um filtro de abdômen? Aí já dá um pouquinho mais de realce, né? Uhum. Então, a gente pode fazer um janelamento também, às vezes, para melhorar um pouco o contraste. A gente consegue ver que ele realmente realça fazendo um janelamento dessa forma. O HU, se você medir nessa parte que realça, tá dando 115, né? Nessa parte aqui de dentro, ó, já dá 42, o HU. Então, assim, ele é bem heterogêneo, tem essas áreas, ele continua. O problema dessa fase, como ela não tá com. Ela é uma arterial, mas não é, porque já tem contraste na cava, mas ainda tem muito, as veias ainda sem preenchimento total do contraste, então atrapalha um pouco, né? E atrapalha para a gente tomar decisões. Então, só com essa fase é difícil avaliar os outros lobos se tem outras alterações para tomar uma decisão e dizer assim, olha, esse paciente pode ir para cirurgia ou não. Não é uma decisão nossa, mas a gente acaba discutindo o caso com o cirurgião. Da nossa parte, assim, quantos lobos afetados, se tem metástase, se é só essa formação que está vendo, que captou contraste, que é heterogênea. Então, é importante a gente avaliar todas as fases. Então, nessa o que a gente conseguiu ver e chamou mais atenção foi essa área heterogênea. Tem mais algum comentário ou quer ir para outra fase? Eu não vi, lógico que a gente não avalia com essa velocidade, né? Rápido assim. Eu não vi nenhum indício de metástase no fígado, né? A gente não vai abordar aí os outros órgãos, mas no fígado não. Ou tô falando besteira?
Não, eu não No vi também fim. Ah, nessa não, fase. exatamente. Por que que eu fiz essa pausa? É interessante a gente comentar sobre isso. Quando você está vendo as veias hepáticas, você para de rodar o exame, a veia sem contraste é hipotenuante. Então você tem a impressão que tem uma lesão ali. Por isso que a gente precisa o tempo inteiro movimentar o exame para ver essa estrutura que ela, como se ela estivesse caminhando, e aí a gente, então, pera lá, então não é lesão, é vaso. Por isso que eu fiz essa pausa. Eu falei, opa, porque eu não estou comandando aqui, quem está comandando é a Karina. E então, por isso que ela falou, atrapalha, né? Cada fase, ela tem o seu objetivo, né? Então, no fígado, a fase arterial, por que que serve essa fase arterial? E aí, se você está assistindo esse vídeo e você não é radiologista e não está entendendo o que que a gente está falando de fase arterial, não é que a gente injeta um contraste na artéria, é porque o contraste é injetado na veia, mas o coração vai bombear esse contraste, e ali na cavidade abdominal, a aorta vai ser o primeiro vaso que vai pintar, né, com o contraste. Então a gente chama de fase arterial porque tem bastante contraste na aorta. E aí, o primeiro ramo da aorta é a celíaca e os ramos da celíaca, um deles são as artérias hepáticas. Então, a gente vai ver isso pintado de branco com bastante realço, as lesões vascularizadas. É para isso que serve a fase arterial, para a gente ver lesões mais vascularizadas. De uma maneira geral, em veterinária, que pode ser um pouco diferente da medicina humana, as lesões hepáticas mais vascularizadas tendem a ser mais benignas, né? Não é o caso aqui, porque a gente vê um realce heterogêneo. Então, quando tem esse realce heterogêneo, então tem essas lesões hipotenuantes, já fica uma característica mais duvidosa. Não sei o resultado dessa lesão, isso pode ser, tem uma carinha mais de sarcoma, mas pode ser que não seja, pode ser que seja um carcinoma hepatocelular. Mas os sarcomas costumam ter essa carinha, né? Como se fosse um buraco e em volta tem um realce. É, então, para isso que serve a fase arterial. Depois, a outra fase, que é a fase que já tem contraste nas veias, a fase venosa, a fase portal, que tem contraste na veia porta, e aí a gente está quase numa fase portal, nesse exame que ela está mostrando, aí a gente já vai ver o realce no parênquima. Então, o parênquima brilha mais, ele vai com um HU ali acima de 100, e a gente vê melhor essas lesões hipoatenuantes, né? E que costumam ser as lesões mais malignas. Não é uma regra, porque se tiver um cisto benigno, ele vai ser hipoatenuante, ele vai ter fluido, vai ser hipoatenuante, não necessariamente é uma lesão maligna. Então, com relação aos contrastes, né, essas fases de contraste, por isso que é importante ter isso bem em mente quando você vai fazer o exame de tomografia, essas diferenças e para que servem essas fases na avaliação do fígado. Então, acho que com relação a esse animal, eu vejo uma lesão só, pelo menos nessa fase, e às vezes a gente não vê muito bem as lesões metastáticas na fase arterial, porque, como eu disse, a fase arterial é para ver lesões vascularizadas, as metástases não são vascularizadas, elas são hipoatenuantes, elas dão um HU às vezes até próximo do fluido, né, por conta da necrose. E então, às vezes, a gente só vê metástase na fase portal. Não sei se você vai querer mostrar ou você quer mostrar outro caso. Então, enquanto a gente estava olhando, indo e voltando, aqui a gente tem um exemplo, né, ó, do vaso, e ele fica em certo momento, ó, arredondado, parecendo um nódulo. E aí, quando a gente caminha, a gente percebe que é. Já aqui embaixo, olha que interessante, enquanto a gente estava conversando, eu vi essa lesão aqui hipoatenuante. Será que é um vaso ou será que é uma lesão? Então, às vezes, mesmo indo para frente no transversal e voltando, é interessante colocar no outro plano para saber se ali é um vaso. Então, olha aqui nessa fase. Aqui já parece ser um nódulo mesmo, diferente daqui que é um vasão, né? E na sagital, ele tá aqui arredondado também, ele não, apesar de próximo dessa veia, ele permanece uma área arredondada. Então, olha como é difícil quando a gente ainda não tem contraste em tudo. Por isso que na fase portal, isso não vai passar batido numa primeira varredura. Como a gente está aqui conversando, eu fiquei indo e voltando, aí chamou a atenção. Mas vamos ver no outro agora, na fase portal, se tem uma diferença. Colocar no MPR, sempre alinhando, né? Porque ele vem nos eixos, como no humano, como o humano vê, né? Então, para a gente tem que alinhar os eixos. Não é customizado. E agora, já numa fase, ó, portal.
Vamos olhar aqui no sagital, ó, aqueles vasos já tem contraste agora. Se eu colocar aqui um abdômen, ficou melhor? Você achou que ficou Ficou. Eu melhor ia falar aqui? pra você dar uma janelada mesmo. Dá uma janela. Pode errar a mão na hora que tá janelando também. É. E aí a formação já chama mais atenção. Vamos ver se a gente acha aquele nódulo. Então, indo e voltando. Ele tava mais cranial, eu acho. Tá Aê. aqui. É, perto da via Olha só. hepática. Aê. É, danadinho. Eu concordo com você. Eu pensaria numa lesão metastática. É possível. E Quando é aí, muito pequeno, assim, às vezes é difícil medir o HU, né? Porque ele pega volume parcial. Então, mesmo que você dê um zoom, pode ser que você não tenha muita certeza. Aí podem perguntar assim: nossa, mas como é que você sabe que isso não é um cisto? É, o cisto, ele tem um contorno muito bem definido. Perceba que quando a Karina dá zoom, né, dá zoom de novo para mostrar ele, ó. Quando você dá zoom, você percebe que a borda é um pouco borrada, né? Você perde um pouco a definição da borda, né? Se é um cisto, ele é encapsuladinho, ele é bem delimitado. Sem contar que os cistos não são comuns, tá? Então, e a metástase é muito comum, tá? Então, não necessariamente metástase de lesão hepática, às vezes tem um tumor em outro órgão e dá metástase no fígado também, né? e aí a pergunta é, você está descrevendo qual lobo? A gente descreve essa região, essa área nodular. Essa área nodular. Ah, tá. Eu achei que você ia falar do outro. Eu já Depois a tinha gente, falado. o outro já tinha falado. Esse aí, vamos lá. Vai mexendo para mim no transversal. Ele tá. Eu pensaria no. Nossa, se você olhar no sagital, ó, ele tá bem exatamente na divisa do medial com o lateral. Vai ali, mexe um pouquinho no sagital para eu ver uma coisa. Pera lá. Bem devagarzinho. Não passou. Ok. Agora, mostra para mim. Quem que é esse que você tá? Quem que é esse bem ventral grandão? É o lateral esquerdo? Aí no sagital? Aqui é o É. lateral esquerdo. Então esse nódulo ele está exatamente na divisa entre o medial e o lateral esquerdo. E Não esse aqui eu consigo ver. poderia pensar que está no medial direito, também é uma divisa? Ou aqui já não? Pensando nessa altura aqui, ó, que a gente está Eu da acho aula. que não, ele tá, não, porque olha, você já tá vendo a vesícula, olha a veia hepática esquerda, ele tá quase encostado. Então eu acho pouco provável que ele esteja aí no medial direito. Você já não tá mais tão próximo ali do diafragma, né, para confundir. Então eu não Exatamente. pensaria no medial direito. E o que que implica, né? Se ele está no lateral esquerdo ou no medial esquerdo, se ele já tem uma outra lesão, Eu acho né? que nesse caso, só se quiser fazer um acompanhamento para ver se esse nódulo vai diminuir, crescer, se for fazer uma quimioterapia. Porque em questão de intervenção cirúrgica, não sei se vão fazer uma intervenção cirúrgica nesse caso, mas ele já tem um foco ali que indica que seja metástase. A não ser que, como suponhamos que só tenha um e o resto do abdômen não tem mais nada. O cirurgião ou oncologista fala assim: vamos operar, vamos tirar o nódulo principal e vamos tentar mexer nessa metástase aí. Acho que o acesso vai ser dificílimo, não sei se eles conseguiriam fazer isso, mas enfim. Aí talvez seja interessante tentar identificar. Mas aqui a gente chegou no nosso limite, eu acho. Acho que a gente já chegou no nosso Exatamente. limite de. Acho que o que a gente consegue dizer para ele é quem está acometido, né? Quantos tem aí lobos hepáticos acometidos. E aí a decisão realmente é do cirurgião, porque ele que tem a experiência aí de saber quais protocolos, além da cirurgia, ele vai associar num caso de oncologia. Então, provavelmente, inicialmente vai ter aí pelo menos uma biópsia para saber qual é o tipo do tumor, né? Que pode ser associada aí junto com a tomografia, né? Então, focando aqui em fígado, acho que esse exame era isso. Tem uma surpresinha nele, mas fica para o próximo Voz X. Então, vamos lá, o outro caso de hoje. A gente tem aqui no MPR, então, para a gente ir treinando antes do MPR, né, o transversal, que é importante.
Então, eu vou lá de cranial para caudal, novamente, e a vesícula. Nesse exame está aparecendo também, mas às vezes ela não aparece, só depois que dá um realce no fígado. E é muito importante a gente medir sempre o HU, porque diferenças de HU muito pequenas a gente não nota no olho, né? Então, assim, é bom acostumar a medir sempre. Então, aqui nessa imagem sem contraste, muito difícil localizar aqui uma lesão. Vamos ver agora na arterial. Agora eu vou jogar já o MPR e vamos tentar localizar nessa fase aqui. Só relembrando, relembrando não. Eu tô lendo aqui, ó. É uma Golden fêmea de 7 anos. Isso, já diz muita coisa. Então, Infelizmente, né? olha quanto é sutil essa lesão, tá vendo? Sim, tô vendo. Mas ele é bem sutil. Muito sutil. Será que é sutil porque a gente não conseguiu de fato uma fase arterial pelo porte do paciente? Ou será que numa arterial iria realçar mais? Então a gente não tem essa resposta, porque, né, é o tempo do paciente. A gente faz a injeção o mais rápido possível, mas aqui foi feito sem uma bomba de contraste. Então, às vezes a gente janela um pouco, ou põe no filtro abdômen, para ver se tem um realce maior. Ela é quase isoatenuante, mas ela é heterogênea. Então, você vê um realce de fígado aqui de 126 de HU, e aqui vai para 101, 83. O olho quase não consegue diferenciar, mas você põe um HU, você começa a ver um contorno aqui, certo? Parece que ela tem E uma área mais central também, mais hipo, né? Não é fluido, essa né? área Essa daí. aqui, 42 está dando HU. Para quem não sabe, o fluido vai ficar ali na casa do 15, 20, 25, tá? Pode ser algo mais denso, às vezes é meio gelatinoso, né? É, se for, por exemplo, sangue, vai ficar aí na casa dos, pode chegar até na casa dos 40, 45, tá? O coágulo. Aqui a gente Opa! vê outras duas lesões, e aí a gente vai confirmar aqui. Olha que interessante. Na sagital, ela alonga, ó, Uhum, mas na dorsal, não. é, Tá vendo? exatamente. Então, Acho nesse, que essa é uma lesão relativamente, relativamente, não, acho que ó, é uma lesão mais fácil de ser acessada. Ela está exatamente na borda, né? Ela não é, está não tá no meio do parênquima, né? Ela está na borda. essa daqui, ó, pode ver que ela vem e continua, ó. Fiquei na dúvida aqui. Já essa não. Essa é uma lesão mesmo, ela não fica compridinha. É, Tá vendo? não, Então, é eu não teria uma dúvidas, dúvida. porque está muito periférico para ter um vaso tão calibroso. Então, ela é toda heterogênea. Ela é toda Provavelmente deve heterogênea. ter mais em volta aí que tá isoatenuante, né? É, exatamente. Não é só esse tamanho que a gente está vendo aqui, pô. É, e nesse caso eu não me arrisco a pensar em nenhum tumor em especial, como o do outro, que eu falei que poderia ser um sarcoma, porque a gente não tem uma fase arterial pura, né? Ó, você vê que eu janelei agora e dá a impressão que ela faz esse contorno aqui, ó. Dá a impressão, dá a Ó, impressão. janelando, ó. Então, quando a gente tem uma lesão próximo do isoatenuante, bem difícil de localizar, é importante janelar, ó, que aí ela aparece. Uhum. Senão a gente ia ficar só nessas duas, ó, nesses dois pontos aqui. E olha que interessante Ela o é muito maior contorno do que parece ser. que ela faz. E engana a gente. A gente está aqui É, abrindo, olhando e procurando, né? exatamente. E acho legal também a gente comentar que não é o fato de ter duas, nesse caso aí, duas grandes, que as duas são malignas, tá? Aí pode ter duas lesões, duas formações benignas, tá? Exatamente. É. Então, olha, como são lesões isotenuantes, ou porque a gente já pegou uma fase aí que já não é arterial. Então, Uhum. isso acontece no dia a dia, não tem, você não vai reconvocar esse paciente, Não, de não tem jeito nenhum. porquê, né? E qual o lobo?
Qual lobo hepático? E agora? Agora a gente Quem vai nos ajudar? deixa de exercício, eu vou rodar aqui no cranial para caudal, no transversal. E aí vou apontar onde está essa lesão, a É, são primeira, duas, tem uma e essa outra e aqui, tem ó. outra. Vamos responder lá no Instagram. Legal, muito bom. E o último caso, a gente trouxe um caso desafio, né? Um caso mais difícil esse. E aí na fase sem contraste, então rodando no transversal, deixa eu lá para cranial, dá um zoom aqui, vamos lá. Então ele tinha tórax e abdômen, esse paciente, mas olha só que interessante essa lesão. E aí a gente vê que não tem uma só, né? E aqui, se você tiver desatento, isso aqui parece um contraste já, mas eu tô falando que tá na fase sem contraste. E ele tem aí um HU de 103, e aqui no meio 49, o fígado em si 67. E isso aqui começa a aparecer, não sei quem já viu aí formação em rim, que é parece uma cortical renal com a Tá parte nodular. igualzinho o rim, eu ia falar, nossa, tá igualzinho o rim. Aí Isso. depois eu vi o rim ali mais para trás. Depois, se você não presta atenção, ele tá aqui, ó. É, que Então, olha que maluco. interessante. E aí você tem certeza que não tem um contraste, tá vendo? Ó? O rim não tem contraste nenhum nesse exame, é uma lesão hiperatenuante já, né? Com a periferia hiperatenuante. E aí, quando a gente vem aqui para a fase arterial, olha só que interessante. Aqui veio cortes de 5 milímetros. Então, a gente está vendo cada corte desse anda 5 milímetros. Né? Quando a gente for fazer um MPR nesse corte, olha como ele fica Todo quadriculado, né? todo quadriculado. Então, Pixelado. por isso que a gente fala que quanto assim, o corte mais fino dá mais detalhes, porque a gente consegue fazer as reconstruções. Então, E lembrar que nossos pacientes são pequenos, né? Esse aí é um bulldog exatamente. francês. É. E então a gente precisa ter cortes mais finos, senão a gente perde lesão mesmo. E aí, só pensando que esse equipamento, ele traz cortes de 5 só para você visualizar na tela na hora que você está adquirindo, para você não demorar e ver para onde está indo esse contraste. Então, é só um corte de localização. O exame está sendo adquirido em 1 milímetro. Então, É, dá isso é para uma ver. característica desse equipamento, tá? Então, aqui, olha que interessante, quando você tem, mesmo aí na fase sem contraste, o MPR já com detalhes, olha só, a lesão, como ela é hiperatenuante, também como ela aparece nos outros planos, e aí você pode confundir com a vesícula biliar também, será que é vesícula, será que não é? Né? E essa outra lesão aqui, será que é vesícula, será que não é? Que lobo hepático é esse? Então, você tem aqui outra formação aqui maior que encosta no fígado também, encosta aqui nessa outra estrutura, qual será? Né? Será que é o baço? Será que é o lobo hepático lateral esquerdo? Isso tudo a gente tem, numa primeira passada, essas dúvidas. E aí a gente vai para a fase com contraste. Nossa, não aconteceu nenhuma nem duas vezes de eu bater o olho e falar, nossa, tá no baço. Aí quando eu vou ver, não, não tá no baço, tá no fígado, e vice-versa. Quando você olha É. rápido, lesões muito grandes assim, você pode confundir. Isso é muito importante na hora que você está rodando, para quem é radiologista agora, e começou na parte de rodar exame, isso é muito importante. Você aguentar um pouco aquela ansiedade, a pressão dos outros perguntando o que que é. Porque você bate o olho numa lesão dessas, você pode logo de cara falar que é do baço, é do fígado. E quando você vai ver, não tem como determinar, e aí depois, na hora do laudo, a pessoa fala, mas você disse naquela hora. Então, laudos assim de tomografia demoram um pouco mais para serem liberados, porque precisa pensar, né? São muitas imagens. Precisa tomar muito cuidado. Ui. Então, a gente sabe que fez o exame já tem uma curiosidade, né? Então, lesões fáceis é rápido, em um único lugar, mas lesões assim, olha que interessante. E aí, um ponto muito importante: essa lesão é hiperatenuante antes de injetar contraste. Então, não significa
que ela é vascularizada, se a gente considerar isso, né? Ela tem. Quanto que era o HU ali antes do Era contraste? 103 mais ou menos. E olha com contraste como ela ficou. Ela já nem parece hiper, né? Ela tem áreas hipo, em relação ao parênquima normal mesmo. Áreas hiper E e hipo. olha que interessante, deixa eu fazer uma comparação para você ver. Da sem contraste com contraste, na parte de ficar hiperatenuante, vou jogar arterial para cá e vou colocar sem contraste aqui. Tá? Sem Então, contraste está do nosso lado esquerdo, a fase arterial está do isso. nosso lado direito. E agora eu vou correr o exame para aquela região. Olha que interessante. Olha o que o contraste fez visualmente para gente. Aqui tá 60, 70, aqui tá 114 e aqui tá 51. Se a gente fizer aqui, né, ó, vamos medir aqui. Deu 68, 68, aqui dá 52 e aqui dá 90. Agora eu venho aqui, eu vou replicar Ctrl aqui. C, Ctrl V. Exatamente. Olha para quanto foi. 81, 181. 181. É, essa área está bem vascularizada. Aqui foi para 119. E aí E aqui, de 90 ficou para 100. Pouca diferença, pouco. né? E aí, com isso, o que acontece? Visualmente, inverte tudo, né? É. Então, Nossa, olha que lesão interessante essa. Nem parei para pensar ainda onde ela está localizada. A gente já vê que tem outras lesões ali, ó, né? tem Também. uma aqui, Uhum. Tem outra aí. E pode tem aquela gigantesca lá. vindo para cá, tem outras, ou tem essa daqui também. Aí é a vesícula, né? Ou não? Não, não Não é? sei, eu acho que não. Eu acho que é isso aqui, é a nossa. Opa! Ah, olha só, fui enganada. Mas vamos ver na MPR. Esse Olha exame foi só. terrível. Foi mesmo, Esse imagina. exame. E é Agora recente esse aqui, sim, eu faz falei. muito mais sentido essa área hiperatenuante na vesícula do que no parênquima hepático, né? Exatamente. Então, é assim, além de localizar os lobos, quando a gente tem áreas aqui hipoatenuantes, a gente se perde com a vesícula biliar. É, quando tem carcinoma hepático, que não tem cara, né, aí, o carcinoma hepático, ele é cístico, né? Ele não é um cisto perfeito, mas ele tem características císticas. E fica assim, um monte de bola no fígado e você fala, meu Deus, aonde está a vesícula? É bem desafiador. E como que a gente vai achar a vesícula? Ó, eu fiz assim, quando eu estava avaliando. Coloquei no plano dorsal e achei uma aqui no sagital, ó, aquela parte que estava ali no dorsal, Tem o ó, desenho da vesícula. Ah, tem você o vê o ducto desenho e o cístico ducto, e o ó. biliar. Isso. Sim, foi só dessa forma, ó. Porque até então, lá no sem contraste, parecia rim, parecia tudo, né? Isso aqui. Então, olha que interessante. Que qual lobo hepático que essa lesão tá? E agora que a gente tem múltiplos lobos acometidos. Essa daqui em especial tá na vesícula, né? Isso. Biliar. Mas ela tá em íntimo e indissociável contato aqui com o lobo hepático. É, essa região do lobo hepático que está envolvendo ela, rola no transversal para mim. Tá com realce Ó, maior, pode ser, é, é no medial. É, essa bolinha aqui eu achei que era vesícula, tá no medial direito. Esse realce que contorna em volta pode ser uma vascularização maior por infiltrado neoplásico, pode ser uma reação inflamatória aí dessa doença biliar. Mas essa vesícula biliar está muito né? alterada mesmo. E aqui, ó, aqui acredito que já saiu da vesícula e veio pro lobo Uhum, hepático. exatamente. Só Então, reforçando, a tomografia computadorizada não é muito sensível, muito específica na identificação de mucocele, tá? Então, talvez tenha passado pela sua cabeça que está vendo esse vídeo e falar, será que não é uma mucocele?
pode ser que seja, né? Se você tem HUs dentro da vesícula biliar mais aumentado, que não é uma litíase, digamos assim, você pode pensar em mucocele, mas você também tem, que é muito mais comum, a lama biliar, né? A lama biliar que fica no fundo com aquele HU aumentado. Às vezes a gente nem vê com os nossos olhos, a gente só medindo o HU que a gente consegue identificar. Mas aí, no caso, se foi ou se tem uma mucocele ou não, eu acho que tem um processo neoplásico associado, né? Nesse caso aqui, pelas outras lesões que a gente vê no lobo hepático, né, esses outros Uhum, nódulos hipoatenuantes, esses heterogêneos, né, essas áreas que a gente pode até colocar um diagnóstico diferencial de cisto, mas provavelmente pode ser neoplásico, né, não necessariamente é um cisto só uhum, benigno, né? é. Mais essa lesão no baço aqui, que aí é uma outra história, né? É um outro E tá no órgão. baço mesmo, então. E eu É, acredito que sim, né? Ele faz, é, ó, ele tô vendo. dobra até o baço aqui, ó, ele faz, ele aperta, né, dessa forma e ele vem aqui. E E acaba, não tá no fígado mesmo. ele encosta no fígado, e aí isso faz com que a gente pense que, ah, ó, ele Ele encosta encosta no no lateral esquerdo, estômago né? e encosta também no fígado, mas isso aqui é baço, tá vendo? Ele tá dobrado. Então a Uhum, impressão que dá é que esse tumor tá puxando aqui, né? Puxando e empurrando, tirando da topografia aqui, é, do baço, ele encosta só nesse momento, ó. E até a característica muda do parênquima, né? Então, é, isso aqui é muito uhum, característico de parênquima esplênico aí. uhum, E aqui o fígado totalmente diferente. Mas encosta, então a gente tem que colocar que pode ter aderências. E assim, é biologia, eu sempre falo, né? Tem cara de baço, parece baço, encosta um pouco no fígado. Se ali já vai ter uma célula hepática também, aí eu já não sei. Cresceu demais. muito bem. E Gostei. era isso. Olá pessoal, meu nome é Guilherme e eu sou médico veterinário especialista da Premier Pet. E hoje nós vamos falar sobre a Premier Vet, a nossa nova plataforma de soluções digitais exclusiva para você, médico veterinário. Rápida e prática, a nossa plataforma traz ferramentas que te auxiliarão em sua rotina de atendimento clínico. Soluções como orientação nutricional personalizada, calculadora nutricional, cadastro de pets e tutores, além de informações dos nossos produtos. E tudo isso disponível na tela do seu computador e do seu celular. A plataforma Premier Vet é de fácil navegação, permite a realização de consultas mais assertivas e a recomendação do alimento ideal ao paciente em poucos cliques. E fique ligado, novas funcionalidades em breve. Conte com a Premier Pet, nós somos especialistas em nutrição de alta qualidade para cães e gatos. Então, esse foi o vosso de hoje, né? Espero que tenham gostado. E, professora Laila, quer fazer mais um comentário? E eu adorei também. Nossa, foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente uma vez por mês, Vozes X aí para vocês. Tá bom? Um beijo.